um sinal de que a volta de Jesus está próxima. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, 26 de novembro. Quando Paulo escreveu sua segunda carta à igreja de Tessalônica, estava extremamente empolgado com a ideia do breve retorno de Jesus. De fato, ele estava tão empolgado com a perspectiva de Jesus voltar que dedicou todo o segundo capítulo de 2 Tessalonicenses aos eventos que ocorreriam nos últimos dias. Ao escrever esse famoso capítulo sobre os acontecimentos dos dias finais, Paulo começou declarando: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Perceba que Paulo usa a palavra exortamos nesse versículo. Normalmente, a palavra exortamos seria a palavra grega parakaleu, mas nesse versículo Paulo usa a palavra erotal em vez de parakaleu. A palavra erotal significa pedir ou fazer um forte apelo. Ela pede ao ouvinte que escute cautelosamente o que está sendo dito e responda de maneira adequada ao que foi ouvido. Por estar falando da vinda do Senhor e usar a palavra erotal para apelar aos seus ouvintes, fica claro que Paulo quer que eles levem suas palavras a sério e deixem aquelas palavras terem um forte impacto em sua vida. Pensar na vinda do Senhor deve causar um forte impacto em nossa vida. Deve afetar o modo como vivemos, o modo como pensamos, o modo como nos comportamos em nossos relacionamentos e o modo como investimos nosso dinheiro no reino de Deus. É simplesmente um fato que Jesus está vindo para a sua igreja e devemos viver constantemente à luz da sua vinda. Quando vivemos com a consciência de que Jesus está voltando, isso muda a nossa conduta e o nosso comportamento. Ao usar a palavra erotal, exortamos, Paulo está comunicando aos seus leitores que eles têm a responsabilidade de reagir à sua mensagem acerca do breve retorno de Jesus. Devem viver de maneira temente a Deus, correta e santa enquanto aguarda a vinda de nosso Senhor. A seguir, ele começa a lhes falar da vinda de nosso Senhor. A palavra vinda provém do grego parousia, sempre dá ênfase especial à presença do Senhor, especialmente a presença de Deus que pode ser concretamente sentida entre o seu povo. Aqui ela é usada para descrever a forte presença de Deus que será sentida quando Jesus voltar para reunir seu povo consigo. A palavra indica que a igreja sentirá uma fenomenal presença divina quando for o momento de Jesus reunir o seu povo, assim no fim dos tempos. Isso significa que à medida que nos aproximamos da volta de Jesus, a parousia, a forte presença do Senhor, será fortemente sentida entre os crentes. De fato, a forte e sempre crescente presença do Senhor em meio à igreja será um dos sinais de que a volta de Jesus está próxima. Quando a sua presença se tornar cada vez mais forte, saberemos que é tempo de ele voltar para nos reunir consigo. Quando Paulo fala sobre nossa reunião com ele, a palavra reunião provém da palavra grega epsunagoge. Ela é usada perfeitamente no livro apócrifo segundo Macabeus, capítulo 2, versículo 7, em que se refere àquele momento futuro em que, enfim, Deus reunirá o seu povo consigo. É exatamente assim que Paulo a usa em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, ao falar sobre aquele momento em que, por fim, Deus reunirá o seu povo consigo na vinda de Jesus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, Paulo usa a palavra epsunagoge, reunião, para descrever o momento futuro em que o Senhor reunirá ou ajuntará rapidamente o seu povo consigo no fim dos tempos. Naquele momento divino,
todo o povo de Deus será rapidamente reunido e ajuntado em uma assembleia comum para encontrar o Senhor no ar. Será uma reunião e tanto. Considerando-se as palavras gregas usadas por Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, esse versículo poderia ser interpretado da seguinte maneira: Irmãos, hoje eu lhes faço esse pedido urgente de coração, séria e sinceramente suplicando-lhes do fundo do coração que ouçam o que estou lhes dizendo e façam exatamente como eu digo. O aparecimento do Senhor Jesus Cristo está muito próximo, de fato tão próximo que quase podemos sentir sua presença como se ele já estivesse aqui entre nós. O momento pelo qual todos nós temos almejado e esperado é iminente. Estou falando daquele momento em que, enfim, Jesus nos reunirá consigo. O apóstolo Pedro nos advertiu que no fim dos tempos, muitos escarnecedores zombariam da promessa da volta de Jesus, afirmando que se Jesus estivesse para vir, certamente já teria vindo. Pedro escreveu: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. A palavra escarnecedores provém da palavra grega empaizo, que descrevia uma pessoa que zomba de outra usando de escárnio. Transmitia a ideia de desdém, desprezo, escárnio e ridicularização. A palavra grega empaizo também significava jogar um jogo. Frequentemente era usada para jogar com crianças ou para divertir uma multidão personificando alguém de maneira tola e exagerada. Por exemplo, essa palavra poderia ser usada em um jogo de mímica quando uma pessoa pretende retratar comicamente outra ou até mesmo ridicularizá-la. Encontramos essa palavra sendo usada em Lucas capítulo 22, versículo 63, em que a Bíblia nos diz: Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas. A palavra grega empaizo nos faz saber claramente que aqueles homens transformaram alguns minutos daquela noite de pesadelo que precedeu a crucificação de Jesus em um palco de comédia às suas custas. Eles fizeram um grande espetáculo, exagerando enquanto certamente fingiam ser Jesus e as pessoas a quem ele ministrava. Talvez impusessem as mãos uns sobre os outros como se estivessem curando os enfermos, ou se deitassem no chão e estremecessem como se estivessem sendo libertos de demônios, ou cambaleassem agindo como se tivessem sido cegos, mas agora de repente pudessem ver. O que quer que aqueles líderes fizeram para zombar de Jesus foi um jogo de mímica para imitar e zombar dele. Ora, Pedro usa essa mesma palavra para retratar os escarnecedores dos últimos dias que zombariam daqueles que creem na vinda de Jesus. Quase posso ouvi-los dizendo: qual é? Vocês não acham que se Jesus viesse já estaria aqui agora? Parem de agarrar-se a essa falsa esperança, seus sonhadores. Entretanto, a gramática usada em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, nos diz que essa zombaria é o comportamento característico desses escarnecedores. Poderia ser traduzida com mais precisão como zombadores virão zombando. Em outras palavras, eles não só zombam de vez em quando, são zombadores por hábito. Sentem grande prazer em zombar regularmente de quem crê que Jesus está vindo para reunir sua igreja consigo. Porém, independentemente daquilo que crentes repletos de dúvidas ou incrédulos discordantes digam ao zombar de nós, a verdade é que Jesus voltará em breve. O versículo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, nos dá um dos sinais que ocorrerão para nos deixar saber que a sua chegada é iminente. De repente, estaremos conscientes da presença sobrenatural de Jesus na igreja como nunca antes. Quanto mais nos aproximamos do tempo do seu retorno,
mais fortemente essa fenomenal presença de Deus será sentida em nosso meio. De fato, parecerá que a sua vinda já é iminente. Essa forte presença de Deus nos indicará que já está próximo o tempo de Jesus nos reunir rapidamente e nos ajuntar consigo mesmo. Por isso, nos dias vindouros, feche seus ouvidos para os zombadores que escarnecem de você por crer no breve retorno de Jesus. Depois, abra o seu coração para o Espírito Santo e permita que ele o torne sensível à sua voz dentro do seu espírito. Ao ser fiel em fazer isso, você reconhecerá aquele momento em que a presença de Deus se torna muito mais forte na igreja e conhecerá aquele momento pelo que ele é, uma das maiores indicações de que o retorno de Jesus é iminente. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, ajuda-me a ser sensível à Tua presença para que eu possa ter consciência do momento em que a Tua vinda for iminente. Ajuda-me a fechar meus ouvidos para os zombadores que dizem que Tu nunca virás. Por Tua graça, eu me agarrarei firmemente à Tua promessa de que algum dia Tu virás para recolher o Teu povo para Ti. Ajuda-me a viver uma vida santa, que agrade a Ti e da qual não serei envergonhado quando Tu apareceres de repente para reunir a igreja consigo. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você está vivendo uma vida que o faz se sentir confiante em ver Jesus face a face quando Ele voltar para seu povo? Ou está permitindo haver em sua vida pecados secretos que o fazem ter medo do breve retorno de Jesus? Se você respondeu sim à segunda pergunta, quais são esses pecados secretos e que passos você precisa dar para removê-los de sua vida? O que você pode fazer para aumentar sua sensibilidade espiritual de modo a reconhecer o momento em que a presença de Deus energizar a igreja súbita e sobrenaturalmente, alertando o povo de Deus de que o tempo da chegada de Jesus é iminente? Escreva 2 listas, respondendo às 2 perguntas a seguir. Que coisas você precisa tirar de sua vida em razão de afetarem negativamente a sua sensibilidade espiritual? O que você precisa acrescentar à sua vida para ajudá-lo a se tornar espiritualmente mais sensível? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.